Se você está aqui, é porque a dor da perda tomou conta do seu mundo. Eu sei como é difícil e quero te ajudar a encontrar um caminho de volta à luz. Hoje, vamos conversar sobre como reconstruir sua vida após a perda, respeitando seu tempo e suas emoções. Quero te contar uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhei mais de 10 anos no hospital de câncer da minha cidade, no pronto atendimento. E lá aconteceu várias coisas, várias histórias e várias pessoas que passaram por uns instantes na minha vida, mas que tirei uma lição bem grande, sabe? E essa história é de uma menininha que tinha mais ou menos 6 anos. Ela chegou no meu horário ali do plantão, entrou pelo corredor ali do lado, tinha a porta da frente e tinha do lado o corredor. Ela chegou já transferida de outra cidade, geralmente acontecia isso, né? E ela já chegou ali desacordada, ela estava entubada e tudo mais. Ela passou bem rapidamente, só que as papeladas passam, né? Passavam por mim. E ela já estava encaminhada para ir para o setor de internação, né, infantil. No caso, ela foi para UTI direto, né. Eu lembro, ficou bem marcante, não sei se é porque era criança, pela gente ser mãe, né, ficou bem marcante em mim, porque ela estava tão, parecia estar dormindo mesmo, né, o cabelo todo encaracoladinho, loirinho, todos os aparelhos de intubação. Só que, infelizmente, depois de alguns dias eu fiquei sabendo que ela veio a óbito. E aquele silêncio todo, né, ela passando o silêncio todo do hospital, porque marca muito a gente quando é uma criança, e uma criança tão linda, né, parecia estar dormindo. E aí a gente tira algumas conclusões, né, de como os pais, né, ficaram. E a gente tira uma reflexão que não acontece só comigo, não aconteceu só comigo, não aconteceu só com ela. Várias mães, vários pais, várias pessoas perdem seus entes queridos e tira o nosso chão, a gente fica sem chão. E com isso a gente precisa fazer algumas coisas para reconstruir. E por que reconstruir? Porque era isso que, no meu exemplo que eu vou dar para você, era isso que a minha filha gostaria que eu fizesse, que eu voltasse a continuar a viver a minha vida da melhor maneira que eu conseguisse, para honrar a memória dela, porque ela confiava em mim. E é isso que hoje a gente vai estar conversando. Como reconstruir seu mundo em meio à dor do luto. Reconheça a dor sem pressa de superá-la. A dor do luto é legítima e não deve ser apressada. Cada pessoa tem seu tempo e sua forma de viver o luto. Eu mesmo demorei 6 meses para entender o que eu tinha que estar fazendo, o que aconteceu, por que poderia estar acontecendo tudo isso. E nisso eu tinha planos para executar. E eu não sabia se eu queria ou não. Eu simplesmente, durante 6 meses, eu fui vivendo um dia de cada vez. Então, é muito importante que a gente respeite o nosso tempo, para que a gente possa entender devagar o que está acontecendo, para que a gente não apresse, né, esse processo. Não tem necessidade de apressar. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com isso e não importa o tempo que demore, né? A gente precisa ter o nosso tempo para processar as nossas emoções. Então, eu tive meu tempo porque eu precisei cuidar do meu físico, eu fiquei muito doente, eu tive asma, coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Eu enterrei ela numa quarta-feira, na sexta-feira eu estava no consultório médico passando muito mal, eu e a irmã dela. Então, a gente tem que processar o nosso tempo, a gente tem que cuidar. Então, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as situações e com suas emoções. Entenda que o luto não tem prazo. Evite comparações. Não se compare com os outros. O luto é único e pessoal. Você é único, tem suas próprias limitações, emoções e controle sobre essas emoções. Então, não se compare com outra pessoa que passa por isso, né? A gente tem que evitar ficar se comparando, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem as suas emoções. Então, de repente, uma pessoa aconteceu de perder uma filha, um filho, né? Depois da morte da Cíntia, na minha cidade teve
outros 2 casos chocantes, e cada mãe teve a sua reação, tipo, não quis expor nas redes sociais, não quis falar, outras já fizeram homenagens, né? Tem muita gente que compara a situação do choro quando saem reportagens, né, que aconteceu de perder um filho ou um ente querido próximo. Ah, nossa, a pessoa nem estava chorando, nem nada. A gente não tem que julgar pelo que a gente está vendo, só a própria pessoa sabe o que está sentindo por dentro. Então a gente não tem que se comparar, nossa, mas eu tive tão diferente, nossa, aquela mãe, ela se desesperou, chorou, berrou, gritou, falou alto, né, fez muito escândalo. No meu caso, eu sou uma pessoa mais reservada, né? Então, eu não tive esse tipo de atitude. Então, só que eu não me comparo, é o meu jeito. Só eu sei da minha dor, entende? Eu não tenho que estar dando satisfações para ninguém sobre isso. Então, eu não vou me comparar com a dor do outro, né? Porque cada um sabe e lida com a dor da maneira que acha que tem que ser. E as suas reações é da maneira que cada um tem, porque a gente é diferente um do outro, ninguém é igual a ninguém, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado com a opinião de outras pessoas, entende? Respeite o seu processo. Como eu disse, cada um é individual, cada um tem o seu jeito de lidar com a situação, cada um tem o seu ritmo, né? O importante é seguir em frente no seu tempo. Igual eu disse, eu demorei 6 meses, nós duas tínhamos planos juntas, né? Nós tínhamos planos juntas e eu demorei 6 meses para tentar entender se eu tinha que estar executando, e eu entendi que sim, e foi uma das melhores coisas, né, que eu fiz, que foi mudança, né, uma mudança que nós fizemos de endereço mesmo, né, de estado. Isso estava nos planos meu e dela, e eu tive que concluir isso sem ela. Mas deu certo, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, me ajudou bastante a processar. Então, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem que respeitar esse seu processo. E é claro, né, nós temos que andar, nem que se for passos pequenos, mas a gente precisa andar. E se você, como eu já disse, não consegue sozinha, tem que estar procurando ajuda sim, e não se sentir incomodada, não se sentir envergonhada em estar procurando ajuda e entender o que está acontecendo na sua mente e no seu corpo. Outra coisa que pode te ajudar a reconstruir o seu mundo em meio à dor do luto é reconstruir com significado. Encontre novos propósitos, busque atividades que tragam sentido e conexão com a pessoa que partiu. Nesses 6 meses, olha só que interessante, a Cíntia gostava da série Sobrenatural. Ela adorava a série, adorava os atores, e eu comecei a assistir. E eu lembro que eu comecei a assistir não só porque ela gostava da série, mas porque um dia eu assisti um episódio e comentei com ela. Ela falou, nossa, mãe, ela ficou muito feliz de eu ter gostado do estilo de vídeo, de série que ela gostava. Então isso me alegrou muito dentro do meu coração. E eu assisti inteiro. Ele é gigante, para vocês verem como que a gente demora para processar as coisas. E vai processar o resto da vida da gente, porque a vida da gente se transforma, a gente tem que conviver com esse luto. Não é nada fácil, então todos os dias é algo que você tem que estar convivendo. E eu assisti a série, eu me senti muito bem por estar assistindo a série que ela amava assistir. Então é uma das coisas que tem significado para mim. Então fazer coisas que ela gostava de fazer que eu me identifico, sabe? Então é muito bacana isso. De alguma forma, assistindo essa série me fez estar conectada com ela novamente. Então são coisas que a gente tem que saber que a pessoa não está aqui em plano físico, mas ela está no plano espiritual. Então a gente faz coisas com que a gente se aproxima deles, entende? E isso conforta muito o nosso coração, conforta muito a nossa vida. O que a gente pode estar fazendo, celebre a memória. Criar rituais de lembranças pode ajudar a manter viva a presença do ente querido. Fez 1 ano que a Cíntia faleceu, agora, dia 21 de maio, e eu senti no coração de comprar rosas para fazer uma oração para que ela fique em paz. Eu senti em algum momento que ela poderia estar incomodada, né, com que já fez 1 ano que ela não está no plano terreno.
Eu não sei te explicar exatamente, eu não sou espírita, como eu já mencionei aqui no outro vídeo, nada disso, mas eu tenho sensações e que eu sinto de fazer, eu faço. Na verdade, era para mim estar levando essas rosas e fazer uma oração no túmulo, mas como eu estou longe da cidade, eu fiz intenção aqui onde eu estou. Então eu fui lá, eu comprei essas rosas, né, e fiz a minha oração e coloquei ela no sentido dela estar em paz e tá me ajudando a continuar vivendo em paz aqui também, sabe? Então, é importante que a gente celebre essa memória, porque a gente vai tendo conexão com a parte espiritual deles de uma maneira bem leve, de uma maneira realmente em paz. E de alguma forma eu senti ela me agradecendo por isso, que ajudou ela realmente a continuar entendendo que ela hoje está no plano espiritual e que ela pode estar convivendo em paz e me passando também essa paz e para que a gente continue juntas da melhor maneira que a gente consiga, vivendo em paz mesmo, porque é o que a gente está buscando, né? Tanto ela na parte espiritual quanto eu aqui no plano terreno, é a gente viver em paz da melhor maneira que a gente consiga. Agora eu vou falar de algo que tem me ajudado muito, muito mesmo, que é assim libertador. Escrever como forma de sobrevivência, escrita terapêutica. Eu comecei a escrever cartas para minha filha. Eu comecei a falar com ela através da escrita. Eu comecei coisas que eu diria se ela estivesse aqui, momentos nossos, palavras que ficaram, o dia que aconteceu, uma semana antes, como a gente estava muito unidas, muito juntas. E isso foi descarregando todo esse excesso que eu tinha de dor, de sofrimento, de tristeza. É como se eu estivesse tirando um peso das minhas costas, sabe? Então, quando eu escrevo, era como se a dor parasse de correr solta dentro de mim e ganhasse um lugar para descansar. Eu não preciso ser forte, nem esconder nada. No papel, eu posso soltar, ser uma mãe inteira, com toda a saudade, todo o amor, toda a revolta. E foi ali, no meio das palavras, que eu comecei a me escutar de novo. A escrita me devolveu a mim mesma. Escrever funciona porque a dor que fica presa dentro da gente precisa de um lugar para sair. Quando a gente escreve, a mente para de girar em círculos. A dor ganha forma, as lembranças se organizam e aquilo que parecia sufocar começa a se mover. A escrita acalma o caos interno, mesmo que por alguns minutos. Sim, gente, te ajuda ali no cotidiano, você vai escrevendo, você vai liberando, né, se reorganizando, você vai liberando essa carga pesada e vai te ajudando. Tudo isso aqui vai te ajudar, tá, gente? É que eu falo, é uma readaptação da sua nova vida. Você tem uma nova vida depois que seu ente querido faleceu. A sua vida não é mais a mesma e não é. Eu te falo isso com toda a certeza do mundo, de uma mãe enlutada. A sua vida transforma. Então você precisa ter atos para que as coisas mudem da melhor maneira que você consiga. Não é nada fácil, mas de repente você não tem força para nada. Por exemplo, tem que fazer uma caminhada, precisa fazer um exercício físico. Então comece pela escrita, sabe? Escreve. E é por disso que nasceu o meu e-book Palavras que Abraçam, que é um guia da escrita terapêutica para mães como eu e talvez como você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira experimentar, dá uma olhadinha. É assim um valor simbólico mesmo para você estar ajudando aqui no meu trabalho e eu tenho certeza que vai estar colaborando com você nesse momento tão difícil. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um papel que aguente o peso da nossa dor. E a quinta coisa que me ajuda a curar este luto é manter a fé como raiz que me sustenta. A última coisa que me ajudou foi entender que o amor não morre. E é isso. Para mim, é acreditar que há algo além da dor, além da matéria, que existe um reencontro que não é desse mundo terreno. E que enquanto eu estiver aqui, eu posso viver da forma que honre a memória da minha filha, com cada gesto, cada palavra, cada novo amanhecer. Viva da melhor maneira que você consiga e honre a memória de seu ente querido. Se alguma dessas coisas tocou o seu coração, deixe um comentário e me conta qual delas você sente que pode tentar ainda hoje. Se quiser experimentar a escrita como uma forma de alívio, o link do meu e-book está aqui na descrição do vídeo, tá? Você não está sozinha. E mesmo no luto existe uma vida, um passo de cada vez, com amor, com respeito, com verdade. Até o próximo vídeo.